Lá vamos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo depois, essa é a disciplina Princípios de Economia. Meu nome é Luiz Maia e até onde eu sei, nós ainda estamos no primeiro semestre de 2022. Um último semestre, se Deus quiser, com essas adaptações que a gente tem que ficar tanto tempo remoto e não pode se encontrar, né? Não pode se ver fisicamente. Outro dia eu estava andando pelo campus, passou um aluno comigo, comentou alguma coisa e eu não o reconheci, porque a gente não tem tanta interação, assim, eu não consigo ver tanto o rosto de vocês, mas sinto muita saudade de estar no Segói, de estar com vocês ali pertinho e comentar. Mas principalmente, bom dia aqui para o Breno, Tiago, Marcelo, Tainara, Jamerson, Carlos, Luciano, Flávia, Flávia Heloísa, Márcia, Brenda, Luan, Aline, Josenildo, Jonathan e Vinícius. Pessoal, é sempre bom estar aqui, viu? Gosto muito dessa disciplina e gosto muito dessa turma muito engajada. Faz uma grande diferença para o professor, viu? Pode saber disso. Inclusive, a qualidade do ensino que vocês têm é muito melhor quando vocês têm essa postura. Mas, vamos lá. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a aula, a gente falou bastante sobre o problema de abandono de animais no campus, falamos um pouquinho sobre saúde única, o conceito, o que a Rural está pensando em fazer sobre isso. Mas aqui no finalzinho no nosso preâmbulo, né, no nosso bate-papo antes de começar a gravação da aula, apareceu uma pergunta no chat, eu vou ler aqui para vocês, para a gente comentar um pouco. É do Luan. Luan falou assim, professor, assisti um vídeo em que a pessoa que estava falando disse que a baixa inflação do Japão pode ser algo negativo no futuro da economia do próprio Japão. Isso é verdade? Vamos lá, pessoal. Olha só. Ter inflação baixa por si só não é um problema. Né? Se você fala assim, os preços estão muito estáveis. Não pode, está muito paradinho o preço. Não, isso é bom. É um sinal de estabilidade. Mas muitas vezes o que acontece lá no Japão não é nem só a inflação próxima de zero. Às vezes eles têm deflação. Deflação é o contrário de inflação. Isso vai ser tópico da nossa próxima semana, tá? Mas eu já vou adiantar aqui algumas coisas para tirar a curiosidade aqui, para atender a curiosidade do Luan. A inflação é um processo generalizado e continuado de aumento de preços. Então, um monte de preços estão subindo e eles estão subindo quase todo mês ao longo dos últimos 3 anos. Isso é que é inflação, tá? Se só um preço muito importante na economia subir, todos os outros ficarem parados, vamos dizer, o preço da gasolina, só ele subiu, todos os outros ficaram parados. Na hora que medir lá o IPCA, que a gente vai falar o que é, o que não é e tal, mas vai dizer que teve inflação. Tecnicamente, isso não é inflação. Tá? Inflação é quando você tem vários preços subindo ao mesmo tempo por um período razoável de tempo. A questão da inflação do Japão é que muitas vezes a gente não tem só os preços estáveis, vários deles estão caindo. Quando os preços começam a cair, isso pode ser um sintoma de um outro problema muito mais grave. Tá? Então, essa é que é a questão. Não é a inflação baixa ou zero que prejudica o Japão. É que aquilo ali pode ser o sintoma de algo muito mais grave. O que é esse algo muito mais grave? É uma espécie de um pessimismo crônico. Quando você é pessimista, se a maioria dos empresários são pessimistas em relação ao futuro, eles vão ser menos ousados, eles vão apostar menos em inovação, eles vão tentar investir apenas nos setores tradicionais, eles vão ter muita relutância em contratar mais gente. Então, aquilo pode virar uma espécie de um círculo vicioso, em que as pessoas vão ficando pessimistas, deixam de contratar, deixam de investir, deixam de inovar, e com isso você tem uma confirmação do pessimismo. Por quê? Agora outras pessoas estão inovando, outros países estão investindo, outros países estão passando na frente. Então a economia pode começar a retroceder, a perder tudo que ela já tinha construído nos últimos 70 anos. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução do Japão e sua ascensão até o patamar de segunda economia mundial, que depois foi perdido para a China, para os Estados Unidos e tal, mas é uma história fantástica de sucesso, tá? Então, a questão não é tanto a inflação, mas o que ela pode representar. O nome disso, tá? O nome disso que a gente está falando é recessão e depressão. Tá? O nome disso que a gente está falando é que o Japão pode estar num processo
de instalação, de implantação de um processo de depressão. Numa depressão, isso acontece, os preços começam a cair, o lucro das empresas começa a cair, as empresas começam a ficar cada vez mais pessimistas em relação ao futuro, investem menos, demitem, e aí a gente tem uma bola de neve que a economia vai para o colapso, tá? Então, a ideia é essa, não é tanto o processo de inflação. Eu acho que eu atendi aí a sua curiosidade, né, Luan? Mas a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho. Como está relacionado com o tema de hoje, que é ainda crescimento, medidas do crescimento e tal, eu achei muito oportuna a tua colocação. Legal. Pessoal, nós temos uma agenda aqui, nós temos, eu acho que a última lista de exercícios a gente já corrigiu, não já? A quinta a gente já corrigiu em sala, se não me engano. Já. E eu coloquei para vocês a sexta, tá, gente? A sexta é sobre essa temática que a gente vai falar aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui as minhas fichas de aula, que vocês já devem ter encontrado lá no Google Classroom. Agora, deixa eu compartilhar aqui uma preocupação com vocês, gente. De vez em quando, eu recebo resolução de exercícios de um aluno que eu não sei se ele está matriculado, porque eu não consigo vê-lo no Google Classroom, que é um colega de vocês chamado Bruno Lins de Luna, ou Bruno Luna Lins, alguma coisa assim. Também não Vocês... tá no nosso grupo, não. Até onde eu sei. Pronto. Deixa eu ver no grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem contato com essa pessoa, ou de alguma forma souberem quem é, de quem se trata e tal, por favor, me ajudem aí, tá? Para a gente saber o que essa pessoa está fazendo, se ela está matriculada, se ela não está matriculada e tal. Mas isso é apenas uma ajudinha aí que eu vou pedir para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, já estou aqui a ponto de bala para a gente retomar a nossa discussão. No nosso último encontro, pessoal, por favor, confirmem aí para mim que vocês já estão vendo uma tela dizendo os componentes do PIB sob a ótica das categorias de despesa agregada. Está aparecendo. Valeu, obrigado. Então, pessoal, a gente estava falando assim, tudo bem, já entendemos o que é PIB. O que é PIB mesmo? É uma medida total do volume de bens e serviços que foram, bens e serviços finais, tá? Não conta mercadoria, matéria-prima, mercadoria intermediária e tal. Não conta essas coisas, não. Bens e serviços finais que foram negociados no mercado dentro de um território num determinado período de tempo, tá? Então, é uma medida do ritmo da economia. Tem muita gente que acha que PIB é a riqueza do Brasil. Não é. É a geração de renda, tá? Riqueza você pode ter guardado lá. Uma barra de ouro no seu... Eu sei que é muito comum entre estudantes de ciências do consumo, todo mundo tem uma barra de ouro em casa, guardada. Isso é sua riqueza. Bom, Pode ter mas... certeza, pode ter certeza. Tem certeza. Mas isso não é a renda. Tá? Então, o PIB é uma medida de renda, de geração de faturamento das empresas e que se converte, mais cedo ou mais tarde, em salários, juros, lucros e aluguéis, ou seja, formas de renda das pessoas, das famílias, dos proprietários, seja da força de trabalho, seja do capital, seja do equipamento, seja da terra. Tá. Eu insisto muito que PIB não é riqueza, porque riqueza é estoque. PIB é fluxo. É o quanto que você gerou de riqueza num determinado período. Riqueza adicional. Deixa eu ver aqui que tem um comentário aqui no chat. Professor, a Cleide está em uma audiência e não vai poder participar da aula hoje. Tudo bem, Cleide, a gente está tranquilo. Depois ela assiste. Ela não é uma medida de riqueza, tá, gente? Então, vocês escutam isso, falarem disso toda hora na mídia aí. Ah, o Brasil tá mais rico, tá mais pobre, tá não sei o quê. Cuidado, tá? Porque ninguém consegue pôr valor no Rio São Francisco. Quanto vale o Rio São Francisco? Ninguém sabe. É um volume tão extraordinário de riquezas que ele traz
Ele não dá para pôr um valor. Qual que é o valor de uma mata? Qual que é o valor de uma floresta amazônica? Ninguém sabe, não dá para pôr número. Então, o estoque de riqueza de um país é incomensurável, não dá para medir. Tá? O que a gente consegue medir é o PIB. A conversão dos nossos talentos, da nossa capacidade, do nosso tempo, em acréscimos ao estoque de riqueza. Então, o PIB mede isso, tá? Deixa eu comentar com vocês uma coisa curiosa. Imagine que o Brasil hoje fosse lá e destruísse 1/3 da floresta amazônica para produzir palito de fósforo. Eu sei, é uma ideia meio bizarra, mas eu quero que vocês entendam bem isso, tá? Para quem acha que PIB é riqueza, o país teria ficado mais rico. Por quê? Porque ele destruiu uma coisa que a gente não mede o valor e foi lá e gerou uma coisa que vai dar faturamento para a empresa, vai pagar salário, vai pagar juros, lucros e aluguel. Na cabecinha de certas pessoas em Brasília, vamos dizer outra coisa, no cabeção de certas pessoas em Brasília, isso é verdade. Destruir a floresta amazônica para produzir palito de fósforo, ele fala, você está vendo? Enriqueceu o país, tá certo? Tem que ver essa questão aí do enriquecimento do país. Pronto, o cara acha que está fazendo É bizarro, eu sei, mas o cara acha que está construindo riqueza quando ele está fazendo isso, tá? Tá, então a gente precisa ter uma visão mais madura dessas coisas. O segundo ponto é de falar assim, PIB não é riqueza, tá? PIB, como é que as pessoas, eu já vi falando assim, o Brasil é a maior economia do mundo. O Brasil é a menor, o Brasil é a 7ª economia do mundo, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Tá? E outra coisa que eu acho que, embora não seja tão imprecisa, mas também é ilusória. O Brasil, de um ano para outro, cai de 8ª economia do mundo para a 12ª economia do mundo. Como? Mudou o dólar. Opa, peraí, essa medida é muito imprecisa. Como é que a gente vai medir o tamanho de uma economia? A gente não mede todas as atividades. A gente não mede, por exemplo, serviços ambientais. A gente não mede toda a chuva que é criada em cima da Amazônia e constitui uma espécie de um rio voador que passa por toda a América do Sul e até pela América Central. Quem é que vai pagar esse serviço que a gente está gerando? Ninguém paga. Então, assim, a ideia do tamanho da economia é uma medida meio imprecisa, porque teria que levar em conta o tamanho da população, teria que levar em conta... Então, cuidado com essas comparações com base em PIB, tá, gente? Volta para o básico, volta para o conceito. Essa disciplina chama princípios de economia. Então, o que é PIB? PIB é quantas vezes eu rodei o meu carrinho de pipoca. Tá? É o que eu tenho um monte. Mas o que eu fiz com o que eu tenho? Eu tenho 210 milhões de pessoas, eu tenho 8,5 milhões de quilômetros quadrados, eu tenho rios, eu tenho matas, eu tenho sol, eu tenho mar, eu tenho praias. O que eu fiz com isso? No Brasil, eu fiz 5 trilhões de reais. Por ano, eu fui lá e gerei, com esse carrinho de pipoca, chamado Brasil, eu gerei 5 trilhões de reais. Se de um ano para o outro o Brasil dá uma mega acelerada, em vez de gerar 5 trilhões de reais, gera 7 trilhões de reais, é igual o carrinho de pipoca que, em vez de atender só a escola, agora começa a passar na saída do culto, na saída da missa e, às vezes, até na porta de fábrica. Então, o cara gira mais o que ele tem. Mais pessoas empregadas, pessoas trabalhando mais horas, pessoas mais bem treinadas, fazendo serviços mais sofisticados e tal. É isso, tá? Beleza. Então, a ideia geral de PIB eu acho que todo mundo já tem. Então, PIB é uma medida de eficiência. Se o PIB sobe, você fala assim, opa, fomos mais eficientes. A gente usou melhor os nossos talentos. A gente aplicou melhor aquilo que a gente pode fazer, tá? Tá, mas para entender como que o PIB está subindo ou está caindo, como é que a gente faz? A gente quebra o PIB em componentes. Sim, mas eu posso quebrar coisa em vários... Quer ver? Eu posso dividir a nossa sala falando assim, quem tem mais de 1,60 m, quem tem menos de 1,60 m. Esse é meu critério. Eu separei a sala em 2 componentes. Aí eu falo assim,
Quem mora na região metropolitana, quem mora fora da região metropolitana. Se bem que deve ter quase ninguém. Quem mora em Recife, quem mora em outras cidades da região metropolitana. Pronto, separei outros 2 grupos. Aí eu falo assim, não, quem torce para o Náutico, quem torce para Santa Cruz, quem torce para o Sport. Separei em outros. Então, critérios de decomposição podem ser muitos. Eu posso dividir a sala em grupos segundo diferentes critérios. Aqui nós vamos usar um critério para decompor o PIB. Esse critério é falar assim, essas coisas que a gente está produzindo, serve para quê? Tá, então pode servir para 5 coisas, né? 4 elementos e uma quinta que eu vou explicar já já. Ou serve para consumo, eu produzo o alimento, alguém vai lá, come, acabou, exauriu. Ela esgotou aquele alimento. Ah, pois é, mas para onde vai o resíduo e tal? Vamos ficar simples, tá? Comeu, acabou. Se você comeu uma fruta, acabou aquela fruta, ninguém vai poder usar. A segunda categoria é investimento. E agora, pessoal, agora nós estamos na macroeconomia. Tá? A gente está falando do todo. Quando a gente fala em investimento aqui nesse contexto, nós não estamos falando de aplicação financeira. Aplicação financeira, você chegar lá no banco, comprar uma aplicação, fazer um investimento lá em alguma coisa, até a palavra investimento, então, pois é, isso pode ou não gerar aquisição, expansão da capacidade produtiva. Aquisição de mais máquinas e equipamentos, criação de uma nova empresa, expandir a capacidade produtiva. Investimento, no contexto da macroeconomia, não é aplicação financeira necessariamente. Investimento é quando a sociedade mobiliza os recursos para ampliar a sua capacidade de produção. Então, olha só o exemplo que eu vou dar, tá? Você acordou, tal, pegou as suas economias, foi lá na loja, na Nagem, e foi lá e comprou um celular. Ah, para que você comprou esse celular? Não, porque eu adoro assistir YouTube, passo o dia inteiro olhando para o YouTube aqui, não faz mais nada na minha vida. Pronto, você está se consumindo e está consumindo o aparelho. Com o passar do tempo, aquele aparelho vai perder o valor, vai perder a capacidade de... Aliás, até tem uma obsolescência programada aí. As fábricas sabem que mais ou menos de 2 anos, 3 anos, vai ficar impossível usar aquela porcaria. Aí tu vai jogar fora, muitas vezes não vai fazer o descarte correto, vai poluir e tal, enfim. Tá, mas você usou o aparelho para consumir, é consumo. Agora vem uma outra pessoa, que é o gerente de uma empresa, entra na mesma loja, Nagem, compra o mesmo aparelho que você, leva para a empresa e entrega na mão do vendedor dele. Fala assim, tá aqui, ó. Assim que você fechar o negócio, sempre me liga, tá? Me avisa quando você estiver se deslocando, me liga se você precisar de algum apoio, alguma negociação mais complicada, mas usa o celular da empresa. Pronto, agora, aquele celular, ele é registrado no patrimônio da empresa. Ele entra no balanço, no cálculo do balanço da empresa, os ativos da empresa. Então, foi uma aquisição de um equipamento para gerar mais produção, mais serviços e tudo mais. O mesmo aparelho, se foi comprado por você para ficar 8 horas por dia assistindo YouTube, igual o zumbi, é consumo. Se foi comprado por uma empresa para levar para seu contexto lá, colocar na mão do vendedor e fazer renda, fazer dinheiro, prestar serviço, é investimento. Então, às vezes essa separação é sutil, às vezes é difícil de ver o que é. E a mesma coisa é o caso de educação. Educação, o sentido de educação é de investimento. Eu sei que a aula do Luiz Maia é fera, todo mundo adora, até se diverte, as imitações dele lá do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Bolsonaro não, de algum presidente, de alguma pessoa em Brasília, vamos dizer assim. Tá, é massa, aquilo é divertido e tal. Mas peraí, ninguém está lá assistindo a aula do Luiz Maia só porque é divertido. As pessoas estão investindo o tempo delas. Esse tempo poderia estar sendo usado para lazer, poderia estar sendo usado para trabalhar, poderia estar sendo usado para cuidar de uma criança, cuidar de um filho, de uma filha, poderia estar sendo usado para muita coisa. Mas você bloqueou aquele monte de horas do seu dia para... Por quê? Porque você acha que se estudar, ganhar, e muito provavelmente você está certo, se estudar, se aprender mais talentos, mais habilidades, mais conhecimentos, na hora que você for para o mercado de trabalho, você vai receber mais dinheiro por isso. Então é um investimento, você está colocando agora para receber depois. No entanto, aqui na contabilidade nacional, a gente coloca gastos com educação como se fosse consumo. Como se fosse assim, recebeu, acabou, usufruiu já da educação que você recebeu. Tá, isso é uma falha
da contabilidade nacional, tá, gente? Mas, de toda forma, vocês entenderam que a tentativa de fazer essa decomposição é pelo propósito do que está sendo produzido. Se o celular foi para uso próprio, consumo. Se o celular foi para fazer parte de uma equipe lá, de como funciona a equipe dentro da empresa, aquilo é investimento. Tá, aí vem a história de gastos públicos. No G, a letra G que está aí, né? C, consumo e investimento. No G, gastos públicos. A gente precisa ter cuidado, tá, gente? Porque a maior parte dos gastos públicos no Brasil é salário de funcionário. Eu já falei com vocês, e o pessoal fica com muita raiva de mim, acha que eu sou neoliberal, eu fico, francamente, Luiz Maia. Mas isso é um problema sério, a gente precisa falar. O Brasil não tem uma política de saúde. O Brasil tem uma política de pagar salário na saúde. Por quê? Porque muitas vezes você vai lá no hospital, tem o enfermeiro, tem o técnico, tem o médico, tem atendente e a máquina está quebrada. Ah, e quando é que vai consertar? Não sei, vai ter que abrir uma licitação. E quando é que vai abrir uma licitação? Ah, não sei, porque foi barrado na justiça. Ah, é? E aí? Ah, vou marcar o seu exame aqui para daqui a 6 meses. Meu amigo, 6 meses eu vou estar morto. Você, não pode fazer nada. Aí vem aquela frase que eu mais odeio na minha vida, quando alguém fala, é assim mesmo. Quando alguém fala para mim essa palavra, é assim mesmo, eu já coloco a mão na cabeça e falo assim, nossa, será que hoje eu vou? Hoje eu vou. Não, hoje eu vou. Não, hoje não. Meu amigo, como que é assim mesmo? Isso não é assim mesmo, é dinheiro, tem que funcionar, tem que entregar, dá seu jeito, se vira. Tem que entregar, tem que fazer serviço, tem que atender a população, dá seu jeito e tal. Então, no Brasil, gasto público, muito do gasto público é simplesmente pagar salário de servidor. Mas também a gente faz algumas obras públicas, aqui e ali, a gente conserta uma estrada que passa na frente de fazenda importante, a gente faz algumas coisas, tá? Não é que a gente não faz nada, não. Professor, a Cleide... Não. Alguém precisa avisar aos jornalistas. Eita, isso eu não entendi, não. Deve ter sido muito antigo. O que é isso? Ah, sim, Márcia, é sobre o negócio do PIB, né? O mau uso da expressão do PIB. E o Carlos colocou aqui coração vermelho, coração preto, gatinho. Deu para entender, não, Carlos? Parece esporte, sei lá. Esporte completa hoje 117 anos, rapaz. Não fala do esporte, não. Olha aí, cara, eu aqui desrespeitando essa instituição do estado de Pernambuco. Não, eu tenho muito carinho pelos times todos. As pessoas não acreditam, não, mas eu consigo ter carinho por vários times, mesmo eles sendo rivais, tá? Quando o Sport joga com qualquer outro time que não seja Santa Cruz e Náutico, eu torço para o Sport. Quando Santa Cruz joga contra qualquer outro time que não seja Sport e Náutico, eu torço para Santa Cruz. Mas se eu tiver que escolher dos três, o meu sogro é do Náutico, então eu vou ficar do lado dele. E fique com raiva se quiser. Mas parabéns aí ao Sport. Diga lá, Tiagão. São 2 pontos. O primeiro é sobre o investimento de educação, você ter uma recompensa imediata, né? Uma instituição que consegue fazer isso de certa maneira bem são os militares, né? Então todo curso, por exemplo, que você faz dentro do quartel, não importa qual que seja, você começa já a receber um aumento automático por isso, né? E do lado privado, do lado fora do mundo militar, isso não acontece com tanta clareza, né? A gente vai investir em educação e não necessariamente a gente vai ter um aumento financeiro por isso. E outra coisa que você falou de coisas do que é assim mesmo e é porque é, né? Uhum. Isso também me incomoda muito, né? Eu escuto pra caramba isso quando eu vim aqui para Recife, que eu vejo coisas que me incomodam e são, no meu ponto de vista, tipo, absurdas, igual no Rio de Janeiro tem, vejo coisas absurdas, aí o povo chega pra mim, daqui a pouco se acostuma. Eu falo, não pode se acostumar com isso, cara. Não dá pra se acostumar com isso, é absurdo. É isso mesmo, Thiago. Concordo com as duas falas suas, tá? Agora, foi bom você ter colocado Rio de Janeiro aí, porque existe essa ideia de que aquilo é Nordeste e tal, e toda hora eu baixo a bolinha dos meus amigos lá do Sul, falo assim, não, eu conheço bem o Brasil inteirinho, cara. Eu viajei o Brasil inteiro, conheço do Rio Grande do Sul até o Acre, até Amazonas, conheço tudinho. E
nós somos um país relativamente homogêneo em algumas formas de pensar e de agir, tá? Não muda tanto, não. Claro, tem diferenças regionais marcantes, mas os problemas do é assim mesmo acontecem tudinho, tá? Essa frase é assim mesmo, eu escuto em todo canto que eu vou. E me revolta também. Agora, só colocando uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, cara, é que, assim, existe um livro, um clássico da literatura brasileira, chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Deixa eu ver quem é que leu esse livro aí pro... Levanta a mãozinha aí se você leu esse livro na sua época de Enem, vestibular, ou o que quer que seja na época sua. Pronto, Tainara, Márcia, Carlos, Marcelo. Pronto, ó, o Jonathan também, o Breno. Quase todo mundo leu, tá, gente? Esse livro, para mim, cara, é quase um livro de cabeceira. Porque se você achar que você vai consertar individualmente o Brasil todo, você endoida e morre. Tá? Se você achar que a função é a sua, consertar tudo, fazer tudo diferente e seguir por um padrão simplesmente de uma lógica, uma suposta lógica individual, você vira doido e morre. Ou você tem um infarto, sei lá. Então, no Brasil, se a gente convive com todas essas bagunças, né, Tiago? E a gente não tiver bom humor, cara, juro por Deus, ou você morre ou você endoida. Então, a minha esperança, meu lema de vida aqui é falar assim, olha, eu estou na sala de aula, estou toda hora provocando essas reflexões, cada sementinha que eu planto aqui, vocês carregam lá para as organizações que vocês vão trabalhar, com as pautas que vocês vão ajudar. Então, eu sinto que eu estou ajudando um pouco. Não muito, mas estou ajudando um pouco. E eu tenho certeza que não dá para resolver tudo de uma hora para outra. Então, eu também dou risada, eu também faço piada, porque senão bate o pino, tá? A pessoa endoida. Diga lá, Marcelo. Não, professor, só para dizer que ele leu o livro. Ah, tá. A mãozinha ficou levantada, achei que você tinha um outro comentário. Obrigado, amigo. Tá, pessoal, então, olha só, a gente está falando aí dessa decomposição. Então, gastos públicos vão ser esses recursos. O detalhe importante é o seguinte, se você for lá na página do IBGE agora e olhar essa decomposição do PIB, que eles vão chamar ou de ótica da despesa ou pela ótica da demanda, é a mesma coisa, você vai encontrar também uma coisa assim, consumo do setor público, consumo das famílias. Investimento do setor público, investimento das famílias. E não esse C mais I mais G. Então, eles vão tirar o G e vão colocar o C de famílias, o C do governo. Investimento de famílias, investimento do governo. Então, é como se decompusesse consumo entre governo e sociedade privada, investimento entre governo e sociedade privada. Aí não aparece o G, porque o G vai ser o consumo do governo e o investimento do governo. Ah, o que é consumo do governo? Ora, o governo também vai lá e compra energia elétrica. O governo também paga a conta de energia elétrica, ele está consumindo. Ah, e o que é investimento do governo? Ah, quando o governo vai lá e constrói um novo hospital. Quando o governo vai lá e reforma uma ponte, ou reforma uma estrada. Então, esse é investimento do governo, tá? Tá, só para essa curiosidade aí, que lá na contabilidade do Brasil, em vez de você ver C, I e G, você vê consumo das famílias, consumo do governo. Investimento das famílias, investimento do governo. Diga lá, Márcia. Professor, então essa expressão aí, ela muda de acordo com ela não é geral, não é uma convenção, não é geral. Essa é uma convenção internacional. O Brasil inventa a moda. Mas a ideia é a seguinte: aqui e em qualquer outro lugar do mundo, a gente ensina assim. O que o IBGE faz é só uma categorização ali um pouco diferente na hora de apresentar a contabilidade. Mas, por exemplo, se você vir os documentos sobre conjuntura, sobre estudos do Ministério da Economia, estudos do Banco Central, todos eles vão ter com essa decomposição que eu estou mostrando aqui na frente de vocês, tá? Mas é Sim. importante lembrar que essa decomposição ela é conceitual, ela é uma teoria, e na prática, às vezes, pode ter aqui e ali alguma prática contábil que é um pouquinho diferente.
Então, essa questão que você abordou da educação como consumo e dos gastos do governo direcionados aos salários, elas são específicas do Brasil? Não, vamos lá. Sobre a educação ser tratada como Como consumo, consumo, isso é uma convenção internacional. Nos Estados Unidos é assim, no Japão é assim, na China é assim. E, É. para mim, está todo mundo errado. Tá? Na minha opinião, está todo mundo errado. O conceito de educação como consumo, para mim, não faz sentido. Tá me ouvindo? Pode falar. Não, porque entrou uma ligação aqui. Em relação aos salários do gasto do governo, é algo do Brasil? Não. Não, que A é ideia de mais... salários, a ideia da concentração de gastos públicos na forma de salários, no Brasil, é um patamar elevado. O Brasil gasta, às vezes, 90%, 95% de todo o gasto público com salários. Em outros lugares, é 80%, é 82%. O Brasil gasta demais com salário frente ao que gasta com outras coisas. Por que acontece isso, gente? Porque nós temos uma tradição de achar que o servidor público faz parte de uma casta, é uma criatura superior. A gente acha que, não, peraí, o cara é juiz. Meu amigo, ele é juiz, você acha que ele pode ter um salário baixo? Não. Não, e o outro? Não, o outro é procurador. Procurador tem que ter um salário acima do presidente. E o outro lá? Não, aquele outro lá enfim, é auditor fiscal. Se ele não trabalhar, a gente não arrecada. É verdade, ele é mais importante. Então, o Brasil esconde uma faceta meio bizarra que desde a colônia, quem era próximo do rei ganhava benefícios, ganhava alguns créditos assim a mais do que o resto da população. É como se a gente tivesse faixas de cidadania. Tem o cidadão importante, que está lá sendo recebido pelo ministro da Fazenda, tem o cidadão ali, mais ou menos, que é uma pessoa bem informada e tal, é melhor a gente tomar cuidado com ele, e tem o Zé Povão, que não tem direito nenhum, não tem voz nenhuma, se falar muito, leva bomba de gás lacrimogêneo e bomba de dispersão de pessoal. Então, a gente trata o servidor público como sendo uma espécie de uma casta no Brasil. E eles vão lá e capturam uma parte grande do orçamento. Francamente, Luiz Maia, seu neoliberal, você é servidor público, a gente paga o seu salário, você falando isso. Pois é, amigo, mas olha só, eu não queria te dar essa notícia não, mas tem um monte de gente dentro do serviço público que não trabalha. Se você não souber disso, então precisa circular mais para conhecer. Toda hora tem denúncia aí de médico que não faz os plantões todos que estão recebendo. Toda hora tem denúncia aí de funcionário fantasma. Toda hora tem rachadinha, toda hora tem... pronto. Então, e todos esses casos são casos de serviço público. A gente não faz o suficiente para combater isso. Então, eu chamo isso de captura do Estado, entendeu? Então, não é que nos outros países também não tem uma concentração grande no pagamento de salários do servidor. Tem, porque é serviço. Quando você vai fazer serviço, é muito, muito salário. Mas, no nosso caso, falta dinheiro para comprar uma máquina de raio-x no hospital e não falta dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Então, para mim, tem alguma coisa errada nessa história, tá? E tá lá na maneira como a gente faz o orçamento. Mas, enfim. Entendi. Legal. Aí, os dois últimos elementos ali, X e M, X é para exportações. Então, aquilo tem um sinal positivo na nossa geração de emprego e renda. Se alguém lá do mundo, lá fora, lá nos Estados Unidos, lá no México, vier comprar uma camisa da seleção brasileira, esse cara está gerando emprego e renda aqui dentro, faz aumentar o nosso PIB. E vem lá de fora o dinheiro, então dá uma incrementada no nosso PIB. Aí todo mundo acha que exportar é bom. Ninguém se dá conta de que tiver gente querendo comprar a camisa do Brasil no mundo inteiro, o preço da camisa do Brasil aqui vai subir. Vai ficar mais caro para nós. Mas todo mundo acha ótimo. O Brasil bateu recorde de exportação. Beleza, para frente, Brasil. Nos anos 70 tinha isso, tá? Por outro lado, tem as importações, e ali está com sinal negativo, a letra M. Ou seja, quando a gente importa, a gente está pegando nosso salário, nossa renda, e comprando uma coisa que vai gerar emprego lá fora.
Ah, isso é horrível. Luiz Maia, francamente, Luiz Maia, seu neoliberal, você está comprando as coisas lá de fora, deixando de pagar salário e gerar renda no Brasil. Francamente, seu. Gente, as coisas na economia não podem ser maniqueístas, não pode ser bom ou ruim. Importar é muito bom. Se você tem a chance de comprar produto importado, você força o cara daqui do Brasil a te oferecer um produto que preste, senão ele não vende. Exportar é muito bom, mas também é muito ruim. Como a gente manda metade da soja que a gente produz, a gente manda para o exterior, a soja fica cara aqui dentro. Ah, e o que eu faço com soja, Luiz? Eu não como soja. Sim, não come soja, não, mas a ração para a produção de frango, para a produção de bovinos, para a produção de quase tudo, usa soja. Você não come soja, mas você come carne. Se a gente exporta metade da soja que a gente produz, a carne, o seu rodízio vai ficar cada vez mais caro. Aliás, eu já estou cantando essa pedra há muito tempo, tá, gente? Os seus netos, os netos de vocês, não vão saber o que significa a palavra rodízio de carnes, tá? Isso daí vai acabar. Essa ideia de você sentar numa mesa e falar assim, vou comer tudo que eu der conta de carne, isso aí vai desaparecer. Não vai ser esse negócio de ter uma churrascaria em cada esquina, não, porque o preço da carne, quando a gente puser todos os custos ambientais de fabricação da carne no preço, não vai dar para comer tanta carne por R$ 39,90, não. Diga lá, Marcelo. Que a gente não tem aqui no Brasil, eu não sei como funciona nos outros países, é assim uma política clara de segurança alimentar e nutricional. Aí, por isso que isso acontece, a gente produz bastante carne, mas envia a maioria para fora. Tem a questão de que é produzido aqui no estado, o melhor vai para fora, fica o pior para a gente e ainda caro. Mas, assim, eu também fico meio em dúvida, assim, como seria feito esse controle, porque também não... Assim, porque ia interferir também na liberdade de exportação. Como é que o Estado ia intervir assim, não, você não pode vender, você não vou colocar limites assim, porque eu acredito assim, quando a gente dá muito poder ao Estado, a gente acaba atirando no próprio pé. Então, como o senhor daria uma ideia para fazer essa mediação? Porque a gente sabe que a gente produz, mas tem que ficar uma quantidade aqui no nosso próprio país que dê para, pelo menos, alimentar a nossa população. Porque de que adianta a gente vender para fora, mas a população de dentro está passando fome. Pronto, vou te dar uma resposta bem direta, acho que vai te satisfazer, Marcelo. É assim, ó, lá no populismo argentino, o que eles fazem é meter imposto sobre exportação. Quer vender lá fora, vai perder uma parte do retorno. E para mim é populismo isso, tá? No Brasil, eu acho que o que a gente tinha que fazer era o oposto, a gente tinha que virar e falar assim, 0 de imposto sobre produção da agricultura familiar, 0 de imposto para a compra de agroecologia, 0 de imposto para a compra de pequenos assentamentos de terra, 0. Imposto nenhum para a produção familiar de alimentos. E é claro, né, a gente tenta, só para te dar uma ideia, tá, Marcelo? A gente tenta comprar alimentos. O nosso restaurante universitário aqui tem um acordo lá com a gente da universidade de ele tentar fazer compra de pequenos produtores. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o pequeno produtor, você vai lá, faz o contrato com ele não cumpre. E aí? Como é que você vai manter o restaurante universitário aberto? Se você, né? Então é uma bronca, cara, é difícil. A gente tenta estimular a agricultura familiar, os pequenos produtores, a produção local, mas é difícil, porque às vezes esse pessoal não entrega, não é profissional do jeito que deveria ser, não, né? É mais precário, é mais... Então é difícil estimular para a gente ter uma segurança alimentar. Mas você tem toda a razão, a gente precisa de uma visão integrada, né? Uma visão do Brasil como um todo, que passasse pela qualidade da merenda na escola e tudo mais. É por isso e por outras, Marcelo, que eu fico defendendo aquela ideia lá do Cristóvão Buarque, pernambucano que migrou lá para Brasília, vem pouco aqui hoje. Mas, para mim, era ensino básico que tinha que ser federal. Não era a universidade. Para mim, a universidade tinha que ser municipal. O chefe nosso tinha que ser o prefeito, não o ministro da Economia, o ministro da Educação. Diga lá, você tem um retorno aí, Marcelo? Diga. Essa questão do pequeno agricultor é bastante complexa e a gente tem que ter cuidado quando for falar isso. Eu faço parte quando for tocar nesse assunto, eu faço parte do Fórum Municipal de Segurança Alimentar aqui do meu município, que é Jaboatão dos Guararapes.
E aí participei de algumas plenárias, algumas audiências públicas, e aí eu levantei esse questionamento, participei também da plenária do IFPE, e eu coloquei sim, porque a maioria das compras eram feitas para empresas privadas e elas não cumpriam. E eu perguntei, sim, mas por que não faz isso com o pequeno produtor? A questão, professor, do pequeno produtor, dele não entregar nos prazos, ou deles, assim, o que eles falaram que não, eles não se candidatam nas audiências, não fazem, é porque muitas vezes, ele não tem informação, muitas vezes o pequeno produtor sequer tem internet, sequer tem um computador, ele não sabe mexer, é uma burocracia danada, eles não sabem, não tem não digo competência, porque talvez a competência é uma palavra muito forte, mas eles não sabem, simplesmente eles não têm esse conhecimento técnico e desses nuances da burocracia, dos editais, e por isso que eles não conseguem. Porque é uma demanda aqui, pelo menos aqui em Jaboatá a gente tem esse problema com as merendas. As merendas são caras, vêm de má qualidade, às vezes vem podre, e muita coisa industrializada, e a gente tenta levantar essa bandeira do pequeno produtor, mas às vezes o pequeno produtor ele não consegue entrar nesse meio porque ele não tem informação, não tem educação básica para entrar no processo. Justamente, Marcelo, eu concordo contigo. Agora, vamos botar uma pimenta aí, rapidinho, tá? Você não fica com raiva de mim, não, tá? Eu sei que já tem muita gente que me xinga de neoliberal aí toda hora, mas eu vou te dizer com toda honestidade, tá? Tem muito pequeno produtor que acha que não é empresa. Que acha que não, isso daí é capitalismo selvagem, que não sei o quê, o Estado tem que vir aqui e me dar o dinheiro para... Não é assim, não. Pequeno produtor tem que acordar cedo, tem que pagar bem os empregados, tratar bem os empregados, tem que pagar todos os impostos em dia, tem que se profissionalizar. Não é porque é pequeno que não precisa ser profissional, não. Sabe como é que eu acho que esse negócio podia ser resolvido, Marcelo? Vou te dizer aqui, e você vai ficar... É possível que alguém aqui vai ficar com raiva de mim, tá? Mas eu acho que todas essas políticas de apoio ao pequeno deveriam ser temporárias. Então, por exemplo, Simples, tá? O Simples é uma coisa sagrada. A gente sabe que pequenas empresas não podem ser tratadas como você trata uma multinacional. Tem que ter uma estrutura de impostos mais simplificada. Todo mundo concorda disso, tá? Para mim, o Simples tem que ter associado ao CPF da pessoa. Passou de 10 anos, meu amigo, você não cresceu, tchau. Não é para você ficar, você é pequena empresa? Beleza, mas não é para você ser pequena empresa o resto da vida toda, não. Se você não conseguiu crescer, vamos dar chance para outro. Agora, se eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. Francamente, Luiz Maia, você quer acabar com a única forma de fazer renda do pobre, do pequeno empresário? Eu falo, não. É que eu acho que a gente não pode dar benefício público para a vida inteira. A gente tem que virar e falar assim, é diferente de um Bolsa Família. Bolsa Família é um negócio de comer. Se a pessoa não comer, ela morre. Agora, tratamento diferenciado de imposto não é para ser Bolsa Família. Tem que falar assim, eu vou oferecer para todo mundo que vir. Se o cara tiver talento, é muito normal que ele cresça. Não é para o cara ficar a vida inteira como pequenininho. Esse que é o ponto, entendeu? Mas esse ponto que eu falei aqui, cara, tem gente que quer quebrar meu carro, furar o pneu e me matar na hora que eu falo essas coisas. Porque é muito radical, é muito neoliberal para o gosto da... Claro que eu estou fazendo ironia, é muito neoliberal para a cabeça de muita gente aí. Acha que o Estado tem que dar dinheiro a vida inteira e que o cara não tem obrigação nenhuma de se profissionalizar. Teve algumas mãozinhas levantadas aí. Eu estou vendo a da Tainara, mas teve uma outra pessoa também. Diga lá, Tainara. Professor, vocês falando da política pública, eu acho que sim, tem muita defasagem, mas tem muita coisa também que nos ajuda. Estou falando no âmbito geral, não de municípios. Assim, da vigilância em si. São seguidos? Não. Eles ajudam? Não. Mas existe? Existe. É porque a população como é que eu posso falar? Não se impõe. Não se impõe. Por exemplo, alguns anos atrás, a Prefeitura do Recife tinha, assim, lanches horríveis, de condições horríveis, mas com o tempo a Prefeitura indo em cima, procurando melhores produtores, melhores restaurantes, alunos conseguiram essa forma de alimentação melhor, sabe? No Cabo ocorreu isso agora.
foi uma barbaridade com os direitos humanos e todo o resto. Mas tem como eles irem em cima, acionarem outras partes, não contratarem só embutidos, não contratarem só vegetais de empresa tal, de Isso, capital enorme. Eles isso. podem sim, falar com o pequeno produtor, incentivar o pequeno produtor. Olha, para essa semana eu preciso de tantos quilos. Tem como você me fornecer? Caso não, você tem algum amigo para indicar? Isso que não gera uma economia maior para os pequenos produtores. É. Porque se ele não tem, ele pega uma coligação com outro que vai ter e vai ajudar ele. E isso vai gerando a economia para os próprios. É, exatamente, Tainara. E olha só, o que acontece? Tem muito pequeno produtor aí que faz parte da cooperativa, mas quer vender por fora. Quer dizer, ele podia vender na cooperativa, ele podia estar com faturamento lá, participando com todo mundo, mas ele fala, não, eu ganho mais se eu estiver por fora. Então, ele mesmo fica ali, ó, de espertinho, de oportunista, ora participando do coletivo, quando interessa a ele, ora tentando se dar bem, separado, quando não interessa. Então, assim, gente, eu não tenho nada contra o pequeno produtor, muito menos contra a pequena empresa. Esses caras são quem geram 60%, 70% do emprego no Brasil. Tá? Então, não tem nada contra esses caras. Meu ponto é só o seguinte: dinheiro público não pode ser dado para alguém como um direito. Eu já falei para vocês que eu sou contra até esse modelo de estabilidade do servidor público, que você tem estabilidade para o resto da vida. Eu acho que tinha que ter, assim, ó, você tem que ser protegido de troca de político, de alguém que vai lá te demitir só porque não gosta do seu posicionamento ideológico. Tem que ser, tem que ter alguma estabilidade. Mas, sei lá, tinha que ter um concurso para você permanecer no cargo ou sair a cada 10 anos. Tinha que ter uma avaliação da qualidade do trabalho que você teve, né, para saber se você fica ou se você vai embora. E com data marcada. Tem que falar assim, ó, você tem estabilidade por 10 anos. Depois, se você não tiver feito um bom serviço aqui, é melhor que você saia. Você recebe o benefício do Simples? Você recebe, beleza, tá bom. Passou de 10 anos, eu vou dar para outra pessoa, porque esse dinheiro não é seu. Você não conquistou, você não capturou esse direito de ser pequena empresa para o resto da vida. Mas, enfim, eu entendo que tem gente que pensa diferente. O Tiagão mesmo já colocou aqui, ó, eu acho que não tem que ser assim, não. Tem gente que está satisfeito com o ganho estagnado. Beleza. Eu respeito sua posição, Tiagão, mas para mim eu acho que tem muito essa mentalidade da pessoa abocanhar um pedaço do dinheiro público e falar assim, agora é meu, isso aqui é meu, isso aqui agora ninguém toca pro resto da vida. E esse é um comportamento ruim. Mas vamos seguir aqui, porque eu preciso adiantar algumas coisas para mostrar muito interessantes para vocês, tá, pessoal? Então, a gente fez essa decomposição. Não existe só essa decomposição. Como eu te disse, a gente pode dividir os alunos da sala por vários critérios. Aqui a gente dividiu pelo critério de para que serve aquilo, qual que é a aplicação que está sendo dada àqueles recursos. Aí, só para ter uma ideia aqui, ó, vamos ver a evolução dessas categorias ao longo do tempo. Então, olha o que acontece com o consumo das famílias. Ó, caiu forte em 2015 e 2016 por causa daquela recessão do final do governo Dilma. Depois deu uma recuperadinha aqui, ó, no período do Temer, a chegada do Bolsonaro, estava começando a querer melhorar um pouquinho, veio a pandemia, bomba, caiu 5% depois, tá? Então, você vê que o consumo flutua, mas não flutua tanto como outras coisas que eu vou mostrar daqui a pouco. Olha quem flutua menos ainda, ó, gastos do governo. A magnitude das variações do gasto de governo são muito menores. Ele mantém os gastos ali, ó, mais ou menos num certo patamar. Ele tem a obrigação de pagar aquele salário. Se a economia está indo mal, o servidor público não vai receber menos por causa disso, né? Se você está numa empresa privada, você tem lá um salário e tem a participação no lucro. Se a empresa vai mal, a participação no lucro é zero, porque não deu lucro. Né? Então, o cara pode ganhar um pouco mais, um pouco menos. Eu sei que isso não acontece em toda empresa, mas deveria. Aí, no governo, não tem isso. Você não vai pagar menos para um juiz, não vai pagar menos para um professor, não vai pagar menos para um policial militar, se a arrecadação tiver sido pequena porque a economia está mal. Você tem que pagar aquele salário. Então, é mais ou menos estável, tá? É uma flutuação menor do que do consumo das famílias.
Agora, olha quem flutua bastante aqui, ó. Investimento. O empresário, gente, pela própria natureza dessa decisão de investimento, ele é do tipo euforia ou depressão. Quando a coisa está mal, ele se tranca, fica lá escondido dentro da trincheira, não bota nem a cabeça para fora para não correr risco de tomar uma bala. Fica lá baixadinho, não faz nada, tira tudo, cancela, engaveta todos os projetos de investimento. Quando a economia começa a crescer, ele fala, é agora! Bora, negada, vamos fazer dinheiro, vamos! E mete dinheiro e começa a nova empresa. O empresário já tende a ser assim, um cara mais otimista do que a média das pessoas. Então, não saía de casa, né? Então, ele tende a esses arroubos, ou de ficar muito pessimista, ou de ficar muito otimista. Isso faz com que, daqueles componentes do PIB, esse daqui é o que flutua mais. Tá? Tem outros também que ainda flutuam bastante. Tá? Mas, de toda forma, algumas perguntinhas. As categorias de despesa que eu mostrei têm perfis de variação diferente. Qual que se move mais rápido? A gente já viu aqui, os investimentos. Qual é a participação de cada uma dessas categorias no PIB total? Essa pergunta é muito boa, gente. Olha só. Na maioria das economias modernas, esse cara aqui, ó, consumo das famílias, equivale a mais de 65% do PIB. Esse é o maior gasto. Esse é o principal componente do PIB. Em alguns países, esse número chega próximo de 70% ou até supera 70%, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tomam dinheiro emprestado do mundo inteiro para consumir mais do que eles estão gerando de renda. E vai tomando dinheiro emprestado, porque todo mundo confia que eles vão ter capacidade de pagar. No Brasil, o consumo das famílias também é o principal componente do PIB, mas ele deve estar ali na casa de 68%, 67%, 69%, fica flutuando ali bem abaixo de 70%, tá? A maior parte das vezes abaixo de 70% do PIB. E num país como Japão, que é muito pessimista, muito conservador, como a gente estava falando mais cedo aí, e que as pessoas não se endividam se não for assim, algo realmente muito, muito necessário, lá o consumo é um pouco acima de 50%, é 55%, 57% do PIB. Então, as pessoas são muito cuidadosas na decisão de consumo. No caso da China, o consumo também é um componente menor, mas é por quê? É porque lá tem uma ditadura. O governo falou assim, não, meu amigo, você não vai comer, não. Eu vou usar o dinheiro todo que eu puser à mão para investir em trator, máquina, equipamento, estrada, prédio. Vou gastar dinheiro com Bolsa Família, não tem previdência social, não tem essas coisas, não. O importante é ampliar, é como se falasse assim, você, a geração atual, está lascada, mas o seu bisneto vai ser rico. É mais ou menos isso que eles falam, eu vou usar tudo para investimento. Não tem tanta ênfase no consumo, embora seja uma economia que cada vez mais se move em direção a ampliar a renda, o salário, e vai em direção a uma economia mais moderna. Tá? Então, o percentual de consumo da China tende a subir, o que, do ponto de vista ambiental planetário, é até uma preocupação, porque existem pessoas que fazem contas do tipo assim, se o cidadão médio chinês comesse e usasse tantos produtos industrializados quanto o cidadão médio americano come e usa, a gente ia precisar de 2 planetas Terra. A gente ia ter que dobrar, porque não ia dar para todo mundo comer e gastar e criar tanto resíduo quanto os americanos fazem. A população da China é grande demais, mas não teria como pagar para tudo isso. Tá. Então, esse cara aqui é o maior componente, tipicamente acima de 60% do PIB, tá? Esse cara daqui de baixo, ó, investimento, esse aqui o Brasil destoa internacionalmente. Por quê? Porque é dos países que menos investe como proporcional do PIB. O Brasil, como sendo um país ainda em desenvolvimento, né, deveria estar construindo muito mais ferrovia, muito mais hospitais, muito mais aeroportos, muito mais portos e tal. A gente não coloca dinheiro suficiente na infraestrutura. Então,
a faixa ali de investimento com proporção do Brasil é na casa de 15% do PIB. E desses 15%, só 1,5% que é investimento público. É muito pouco. Então, a maior parte dos investimentos são investimentos privados, tipo novas fábricas, novos equipamentos para produzir soja e tal. E a gente não faz tantos novos portos, novos aeroportos, enfim, hospitais públicos, novas escolas públicas. Então, o investimento público é pequeno, é mais ou menos 1/10 do total, e o conjunto, investimento privado e investimento público, mal chega a 15%, 16% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Na época que a China estava crescendo a 11% ao ano, o investimento lá chegou a alcançar 45% do PIB. 3 vezes o que o Brasil faz hoje. Então é muita ênfase. Todo canto que se olhava na cidade chinesa, você via uma obra construindo alguma coisa. Então era uma grande aquisição de estoques, de máquinas, de equipamentos, de ampliação de empresas, ampliação de residências, ampliações de tudo. Um processo de industrialização, mas de urbanização muito forte. E aí o investimento era muito grande. E gastos do governo? Pois é, pessoal, gastos do governo no Brasil a gente precisa entender bem, tá? Porque tem muita gente dizendo aí na imprensa que os gastos do governo são da ordem de 40%. E não é bem assim. 40% do PIB. Não é bem assim, mesmo porque 40 com 66 já ia superar os 100, tá? Então, cuidado lá. Na conta do dinheiro que passa pelo governo, tem duas coisas. Uma tem os impostos mesmo, que vão ser usados para comprar serviço público, para pagar salário de servidor e tal. E outra tem transferências. Transferências é quando eu pago algum tipo de contribuição e aquela contribuição vai para outra pessoa. Então, eu pago o INSS e o INSS vai pagar a aposentadoria aqui do meu pai. Então, o dinheiro não é do governo, ele passa pelo governo. O pior é que uma grande parte das vezes, uma parte fica... O dinheiro que eu recolho ao governo para ser transferência, uma parte morre dentro do governo e só chega para pagar a previdência, a aposentadoria do meu pai, só chega um pedacinho. Então, tem essa ineficiência aí. Mas se a gente separar tudo que passa na mão do governo daquilo que realmente é gasto do governo, aí a gente tem mais ou menos meio a meio. Tá? A gente tem assim, 40% é tudo que passa pelo governo. Mas os gastos do governo mesmo no Brasil são na casa de 20% do PIB. Tá? Então, só para ter esta ideia aí. Então, o Brasil é um país que consome relativamente no padrão internacional, que tem gastos públicos um pouco acima da média nacional, e tem da média internacional, e tem investimentos bem abaixo comparado com a média internacional, tá? Tá, isso daí são as mesmas mais ou menos no mundo afora, eu já fiz a comentário. Então, a gente está vendo que o Brasil destoa em alguns aspectos. O Brasil investe menos e o Brasil tem mais gasto público do que a média dos países semelhantes ao Brasil. Tá, mas agora vamos pegar aqui uma outra divisão. A gente fez a divisão por gastos de consumo, gastos de investimento, gastos do governo, exportações e importações. Agora vamos pegar um outro critério. Vamos falar assim, quem gera esses bens e serviços que vão ser colocados à venda? E aí a gente vai dividir a economia assim, de uma maneira bem rústica em 3 grandes setores. A gente vai falar, primeiro setor, agronegócio. Aí tem tudo, tem agricultura familiar, tem a mega plantação de soja do Centro-Oeste, tem o café, tem as vinícolas do Rio Grande do Sul, tem o feijão que é produzido, feijão verde produzido aqui no Nordeste, tem tudo. Grande, pequeno, médio, de todo canto do Brasil, agronegócio, está tudo, produção bovina, produção equina, produção de aves, está tudo. Pecuária, agricultura, tudo gerado nas nossas fazendas. Tá, como é que é a composição do agronegócio no Brasil? Pessoal, as medidas variam um pouco, tá? Mas esse número estaria algo em torno de 14%, sob algumas óticas, dependendo do cálculo como se faz, isso poderia ser até algo próximo de 20% do PIB, tá? Mas é mais provável que ele esteja ali na casa de 15% do PIB total do país. E o agronegócio depende de chuva, depende de temperatura,
depende do clima, que a gente não tem muito controle. Então, e depende ainda de compras no exterior, porque boa parte do que a gente produz, a carne que a gente produz, a soja que a gente produz, o milho que a gente produz, vai para o exterior. Então, a gente pode ter anos muito bons ou muito ruins. O agronegócio flutua bastante, ele tende a ter variação forte, o componente dessa produção. A indústria, gente, a indústria no Brasil, dependendo também da forma como se calcula, ela pode chegar ali em algo em torno de 20% até 30% do PIB. Então, é um número grande, é maior do que o agronegócio, mas tem uma bola de ferro amarrada no calcanhar, que é a tributação. Aqui é onde o Brasil lasca imposto, tá? É aquela ideia de você comprar uma televisão no Brasil e você está pagando metade do valor de imposto. Você compra um celular no Brasil, você está pagando 60% de imposto. Pagou R$1.000, na verdade você pagou R$400 no celular, os outros 600 foi de imposto. Então a indústria no Brasil vem definhando, vem aí tentando sobreviver com o passar desses anos todos, mas ainda não está garantida, não. Está tentando e aos poucos vai aos trancos e barrancos. A gente tem algumas indústrias muito fortes, por exemplo, extrativa mineral, né? A gente retira minério e manda para o mundo inteiro. A Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas do mundo, se não a maior do mundo no setor dela. Por outro lado, quando a gente fala equipamentos eletrônicos e tal, a gente mal e mal faz montagem. A gente compra as peças de fora, algumas vezes faz montagem ali na Zona Franca de Manaus, tem benefício fiscal, porque senão nem assim dava para fazer, e aí vende como produto montado na Zona Franca de Manaus, mas boa parte dos equipamentos vem de fora. Então, a nossa indústria é uma espécie de um calcanhar de Aquiles. E tem o grande setor da economia no que diz respeito a essa ótica da oferta, que é o setor de serviços. Então, aqui, gente, é onde está a maior parte das pessoas empregadas, aqui é onde tem 65% do PIB, maior parte do PIB é gerado na forma de serviços. E aqui entra de tudo, desde serviços sofisticados, como serviço financeiro, serviços prestados por bancos, até a manicure, pedicure que tem no bairro, até o cara que faz limpeza de terreno, vai capinar a roça, vendendo seu trabalho por dia. Então, serviços de todo tipo, um monte de serviços diferentes, alguns caros, com alta tecnologia, outros, o bolo que a pessoa faz para vender na esquina, numa barraquinha, tudo isso é serviço, tá? Então, serviço a gente vive numa economia pós-industrial. A grande maioria das atividades, a grande geração de renda está na prestação de serviços. Isso é verdade no Brasil, isso é verdade na China, isso é verdade na Alemanha, isso é verdade nos Estados Unidos. E tem até uma razão intuitiva para ver por que isso acontece, tá, gente? Olha só. Acompanhem comigo aqui esse raciocínio. Eu vou até vir para cá para ver o rostinho de vocês. Acompanhem comigo esse raciocínio, tá? Se você entrasse numa máquina do tempo e viajasse lá para os anos 30, 40, final dos anos 30, início dos anos 40, aí você fosse lá para São Paulo, aí pegava assim, uma das primeiras grandes fábricas no Brasil, pegava as indústrias lá da família Matarazzo, né, uma indústria de descendentes de italianos, que ganhou muito poder lá no início do século XX e tal, virou uma das grandes grupos. É como se fosse sei lá, a Amazon do Brasil naquela época. Não, talvez seja um exagero falar isso, mas uma grande indústria, tá? Uma Gerdau, pronto, como se fosse uma Gerdau hoje, uma empresa importante, todo mundo conhece o dono e tal. Tá, você chega lá na fábrica da Matarazzo e aí você vai ver assim, poxa, a fábrica tá pintadinha, hein? Aí fala assim, não, nós temos um pintor aqui. Como assim? Não, a gente tem um pintor. A gente tem um pintor, ele fica só cuidando de pintura. Ele fica aí permanente? Fica permanente, tá? Legal. E quem é que faz a segurança aqui da fábrica? Não, a gente tem aqueles 2 funcionários ali, eles são funcionários da fábrica. Você não terceirizou? Não? Não. O que é terceirizar? Eu nem sei o que é isso. Não, eu só estou perguntando e tal. Aí você vai ver que tudo que a fábrica faz ou usa, ela faz dentro. Aí, a energia elétrica, quem é que cuida das instalações elétricas? Não, nós temos um eletricista. Como assim?
Nós temos um funcionário da casa que é eletricista. Ah, é? Você não contrata só quando precisa, não? Como assim? Não sei o que é isso. Então, antigamente, as fábricas tinham todos os serviços dentro da própria fábrica. Com o passar do tempo, eles viram e falaram assim, olha, é ineficiente isso aqui, esse pintor está ficando muito tempo parado. Vamos tentar contratar só quando a gente precisar. Demite o pintor. O pintor vai lá, monta uma empresa de prestação de serviço, começa a contratar por nota fiscal. Então, esse processo de terceirização é um processo que começou há muito tempo atrás. As empresas começaram a relegar a outras empresas parte dos serviços que antes fazia aqui dentro. Então, com isso, as empresas foram desmembrando entre o que é o seu core business, né, a expressão em inglês, eu falo assim, qual que é o seu negócio raiz e o que é serviço, sei lá, periódico, que eu vou lá e contrato no mercado. Então, esse é um processo de terceirização. Com o processo de terceirização, um monte de pequenas empresas prestadoras de serviços começam a ser criadas. Então, uma parte de o que é essa preponderância da categoria de serviços quando comparada com o PIB, uma parte da explicação é esse processo de a fábrica se desmembrar. Isso, Márcia, atividade fim e atividade meio, tem um pouco disso também. Então, de alguma forma, você está vendo que não é assim, agora a gente não gosta mais de equipamento, agora a gente não gosta mais de mesa, de cadeira, a gente está comprando menos telefone, a gente está comprando menos ventilador. Não é isso. É que no que a gente chama de produção industrial, né, no ventilador que você compra, dentro da fábrica de ventilador, só foi realizado 40% do valor. Os outros 60% vieram de serviços que foram prestados no momento da fabricação. Então, uma parte da contabilidade que antes era toda feita dentro da fábrica, agora ela é feita fora da fábrica, por outro setor. Então, por isso que contabilmente a gente vê como se tivesse mudado. Agora a gente não gosta mais de produto, agora a gente não gosta mais de camisa, agora a gente gosta de, sei lá, ir para o restaurante, para um serviço. Não, não é isso. É que, na verdade, a contabilidade agora está misturada. Então, você tem hoje até restaurante contratando garçom como sendo terceirizado. Como assim, cara? O garçom ele vem aqui, ele é diarista, ele é o prestador de serviço, eu contrato esse cara 3 vezes por semana, mas é uma outra empresa, como se não fizesse parte da empresa, entendeu? Tá, então isso explica um pouco dessa mudança no perfil dos últimos 50, 60 anos. Somos todos economias chamadas pós-industriais. Pessoal, eu vou começar a explicar uma coisa aqui que é muito importante, mas eu não vou ter tempo para terminar hoje, que só faltam só 15 minutos para terminar a nossa aula, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês do fato de que na economia, às vezes, para entender questões complexas, a gente usa exemplos banais, tá? Tá, então, é isso que nós vamos fazer, que nós vamos começar a fazer aqui hoje e nós vamos estender no nosso próximo encontro lá na próxima quarta-feira, tá? Mas acompanhe comigo aqui. Quando você abre a notícia de jornal sobre o PIB, geralmente você não escuta falar assim, o PIB foi de 6 trilhões, foi de 4 trilhões e meio. Você não escuta falar isso. Você fala assim, o PIB foi 2%, 3%. Porque geralmente o que a gente fala não é do PIB em si, a gente fala da taxa de crescimento do PIB, quanto que ele variou de um ano para outro. Tá. Se a gente já entendeu essa ideia que 3%, 2%, 0,5%, tal, isso na verdade é a taxa de crescimento do PIB, se a gente já entendeu essa ideia, deixa eu provocar vocês aqui. Imagine que num ano eu produzi 100 cadeiras. Produzi 100 cadeiras, vendi cada cadeira a R$10. Então, 100 vezes 10 dá R$1.000. Foi o meu faturamento, emiti nota fiscal, isso aparece lá no cálculo do PIB, R$1.000. Agora, imagina que no ano seguinte, eu vou lá e também produzi 100 cadeiras. Só que agora, eu vendi cada cadeira a R$12. Quando eu multiplicar 100 vezes 12, vai dar R$1.200. Então, a minha contribuição para o PIB saiu de R$1.000 para R$1.200. Mas a pergunta é assim, eu produzi mais cadeira? Não. Eu produzi as mesmas 100 cadeiras. Então,
se eu disser que o PIB cresceu 20%, tá errado. Não é a medida do crescimento real da economia. É uma medida de um crescimento, sei lá, afetado pelos preços. Foram os preços que subiram. Foi o valor monetário que subiu. Mas eu não vi essa economia crescendo, literalmente. Por quê? Porque a quantidade de carteira foi a mesma. Num ano eu produzi 100 cadeiras, no outro ano eu produzi 100 cadeiras. Então, a gente precisa, de alguma forma, de separar o joio do trigo. O que é crescimento de preços e o que é crescimento de quantidades. Então, eu precisava calcular uma medida de crescimento real da economia. Quantas cadeiras a mais foram produzidas, quantas toneladas de soja a mais foram produzidas, quantos gigawatts de energia elétrica a mais foram vendidos, quantos, sei lá, camisas a mais foram vendidas. Mas eu não tenho como somar 10 camisas com 30 cadeiras, com 70 celulares. São coisas diferentes, então tem que converter em dinheiro. Mas aí a gente vai criar isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? A gente vai criar uma medida monetária que exclui variação de preços. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu vou só colocar para vocês, mas a gente vai retomar na próxima aula, tá? Então olha aqui, ó, a distinção entre PIB real e uma criatura que eu ainda nem falei para vocês, chamado PIB nominal, tá? Então, vamos lá naquela história que eu contei para vocês. Na economia, às vezes, questões complexas, a gente dá um exemplo bem simples e a ideia fica clara. Tá? Então, vamos pensar nessa economia bizarra aqui. Ó. Essa economia só produz duas coisas: cachorro-quente e hambúrguer. Aí você fala, francamente, Luiz Maia, sua mente colonizada americana só tem produto de fast food americano aí, tinha que ser tapioca e açaí, Luiz Maia. Falei, pô, me ajuda aí. Foi a primeira ideia que me ocorreu, tá? Mas, enfim, suponha uma economia bem bagunçada mesmo, sei lá, hipotética, irreal, assim, mas que só tem dois setores. Um setor de cachorro-quente e o setor de hambúrguer. Tá. A cada ano, a gente tem a quantidade de cachorro-quente que foi produzido e a quantidade de hambúrguer que foi produzido. Tá, beleza. Se eu pegar o preço do cachorro-quente do primeiro ano, R$1, e multiplicar pela quantidade de cachorro-quente produzido, R$100 de faturamento desse setor aqui. R$2 cada hambúrguer. 50 hambúrgueres foram produzidos, 2 vezes 50, mais R$100. Então, eu posso falar que no primeiro ano, o PIB, né, a produção total dessa economia foi de R$200. Agora, vamos fazer para o ano seguinte. Olha o que aconteceu. Ó. O preço subiu de 1 para 2. A quantidade também subiu, de 100 para 150. Mas então, aqui no primeiro setor, 2 vezes 150 dá R$300 de faturamento. A receita total desse setor foi de 300 de vendas, conseguiu R$300 de vendas, de faturamento. E no outro setor de hambúrguer, o preço também subiu de 2 para 3. E a quantidade? Subiu também, de 50 para 100. Então, agora, o valor monetário da produção de hambúrguer foi 3 vezes 100. Então, dá R$300. Opa, 300 aqui, 300 ali, a soma deu 600. Agora, olha o que está acontecendo, gente. Por essa lógica, é como se eu tivesse saindo de um PIB de R$200 e passando para um PIB de R$600. É como se a economia tivesse produzido 3 vezes mais. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque olha aqui, ó, em termos de alimentos, em termos de quantidades, a quantidade de cachorro-quente subiu de 100 para 150, isso é um aumento de 50%. Aqui, a quantidade de hambúrguer subiu de 50 para 100. Então, dobrou, é um aumento de 100%. Como é que eu posso ter um crescimento total aqui de 300%? Se as quantidades ou subiram 50% ou subiram 100%. Como é que pode ter sido esse aumento total aqui, ó, de 300%? Não faz sentido.
na real, o PIB não triplicou de tamanho. Então, eu preciso de uma medida melhor para fazer a aferição do que a economia realmente cresceu. Tá, só para completar, ó, no terceiro ano, o preço ainda sobe um pouquinho mais, a quantidade sobe um pouquinho a mais. 3 vezes 200 dá 600. Aqui no terceiro ano também de hambúrguer, o preço sobe um pouquinho mais, a quantidade sobe um pouquinho mais. 4 vezes 150, 600. 600 vezes mais 600, opa, 1.200. Olha só, do primeiro ano para o ano final, essa economia ficou 6 vezes maior. O volume de bens e serviços negociados teria sido 6 vezes maior. Mas não pode, gente, porque olha aqui, a quantidade de hambúrguer saiu de 50 para 150, isso é 3 vezes maior. A quantidade de cachorro-quente saiu de 100 para 200, isso é 2 vezes maior. Em nenhum dos casos foi 6 vezes maior. Então, essa medida de comparar o valor monetário de cada ano e dizer que aquilo é crescimento não faz sentido. Então, o que eu vou fazer? E, mais uma vez, eu estou só explicando aqui, eu vou voltar a essa questão no nosso próximo encontro, tá? No ano que vem, na aula que vem. Olha só, agora eu vou fixar esse preço e esse preço. E vou ver qual que seria o valor monetário da produção do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, ó, 1 vezes 100 e 2 vezes 50. Tá, deu aqui, ó, o mesmo R$200, porque eu estou usando o preço daquele mesmo ano. Agora eu vou pegar aqui, ó, 1 vezes 150 e 2 vezes 100. Então, eu fixei o preço do primeiro ano e estou vendo qual seria o valor monetário da produção do segundo ano se o preço tivesse sido o mesmo. Então, 1 vezes 150 dá 150, 2 vezes 100 dá 200. 200 com 150 dá 350. Agora, eu vi que a variação que tem aqui, ó, de 200 para 350, é a variação real. Por quê? Porque ela traduz uma medida do crescimento só das quantidades. Como é que eu sei isso? Porque eu fixei o preço. Eu adotei o preço de um ano para valorar as produções de cada ano. Então, qualquer diferença que tiver, não vem de preço. Por quê? Porque eu fixei o preço. A mesma coisa eu faço no último ano. Ó. 1 vezes 200, 2 vezes 150. Eu vejo qual que seria o valor da produção 150 se o preço tivesse ficado paradinho lá naquele do início da série. Então, agora aqui, ó, o total, 500. Então, o crescimento real da economia foi passar de 200 para 500. Não foi passar de 200 para 1.200. Eu eliminei o efeito da inflação. Eu eliminei o efeito do aumento de preços, tá? Então, isso que eu calculei aqui, ó, a gente chama de PIB real, ou, de uma forma que fica mais esclarecida, PIB a preços constantes. Eu fixei o preço e falei, pronto, a partir de agora, aquela medida ali toma como preço o patamar de preço do primeiro ano. E aí eu posso ver o valor da produção em cada ano, sabendo que a minha comparação só vai estar sendo feita por consequência de mudança de quantidade. Por quê? Porque não mudou o preço. Era qual que teria sido o PIB se o preço tivesse ficado o mesmo. A gente dá a essa categoria o nome de PIB real. E é isso que você escuta na mídia. Quando alguém fala que o PIB do Brasil cresceu 4,5% no ano passado, eles estão falando do PIB, variação do PIB real. Eles estão descontando o efeito da inflação. Só que muitas vezes as pessoas nem usam esses termos na notícia. Eles falam assim, o PIB cresceu 4,5%. Então é importante a gente fazer essa distinção, tá, gente? Eu vou parar por aqui porque já são 7 para meio-dia, mas eu queria saber se alguém tem algum comentário, dúvida, reclamação ou sugestão antes de eu interromper a gravação e ficar aqui com vocês por mais uns minutinhos
batendo papo. Diga lá. Márcia, Tiago, Brenda, Luan, alguma dúvida? Não. Não, professor. Beleza, Breno, beleza, Tiago. Obrigado, pessoal. Ô, professor, eu tenho umas dúvidas, mas são em relação à próxima lista de exercícios que eu já fiz, em parte, né? Já peguei e fiz com que tinha. Mas eu vou deixar para depois, porque agora eu não vou conseguir te dar atenção e também vai ficar muito corrido. Então eu falo com você na quarta-feira, pode ser? Beleza, amigo. Justamente, eu coloquei a entrega da lista só na quinta, principalmente para que a gente tenha tempo de concluir essas discussões na quarta e também a gente tenha um tempo de encontro para tirar dúvidas antes de vocês submeterem as respostas na quinta, tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Vou interromper a gravação aqui e, como de costume, vou estar disponível para vocês por mais uns 5 ou 10 minutinhos, se alguém quiser falar. Se não,